Em 2022, o futebol viveu uma das histórias mais emocionantes de todos os tempos. Lionel Messi finalmente levantou a taça da Copa do Mundo. A imagem que parecia impossível finalmente aconteceu. Mas agora imagine uma coisa ainda mais absurda. E se Lionel Messi ganhar a Copa do Mundo mais uma vez? Será que isso encerraria qualquer discussão? Será que finalmente ninguém mais poderia questionar quem foi o maior jogador de todos os tempos? Bom, no vídeo de hoje você vai entender como foi a jornada histórica de Messi em 2022 e por que conquistar outra Copa do Mundo faria ele alcançar um nível jamais visto na história do futebol. Porém, antes de conquistar a glória máxima com a seleção argentina, Lionel Messi viveu um período extremamente conturbado atuando com a camisa da seleção albiceleste. Durante muito tempo, Lionel Messi não conseguiu vencer sequer um título com a seleção argentina. O craque havia disputado 5 finais e ele perdeu todas elas. Messi perdeu a final da Copa de 2014, a final da Copa América de 2007 e também a final da Copa América de 2015 e também de 2016. E durante muito tempo, muitos diziam que ele não conseguia repetir pela Argentina o que ele fazia no Barcelona. E a pressão sobre Lionel Messi era simplesmente gigantesca. E muitos chegaram a dizer que Messi nunca será mais do que Maradona sem uma Copa do Mundo. E durante esse período, a pressão sobre Lionel Messi era simplesmente gigantesca. Toda vez que o craque argentino entrava em campo pela seleção, podia ver a tensão em seus olhos. E o Messi não conseguia repetir aquelas atuações simplesmente inacreditáveis que ele tinha com o Barcelona. E a pressão sobre ele era tão absurda que após perder a final da Copa América de 2016, Lionel Messi chegou a se aposentar da seleção argentina. Na época, o craque disse que já havia tentado de tudo, porém não havia conseguido vencer um título. E ele chegou à conclusão que a seleção não era para ele. Porém, como todos nós sabemos, Lionel Messi voltou atrás em sua palavra e ele voltou novamente a defender as cores da seleção argentina. Foi então que, após anos de desilusões e derrotas, no ano de 2021 tudo mudou. Naquele ano, a Argentina simplesmente renasceu das cinzas. Na Copa América de 2021, Messi finalmente conquistou seu primeiro grande título pela seleção e aquilo mudou tudo. A Argentina passou a acreditar. O grupo ficou unido e o time passou a jogar por Lionel Messi. E o camisa 10 chegaria na Copa de 2022 simplesmente diferente. Ele chegaria mais maduro, mais líder e também mais frio e pronto para conquistar o maior troféu da sua vida. E naquela Copa América, Messi simplesmente jogou demais e foi fundamental para a Argentina chegar à grande final. Naquele torneio, ele marcou 4 gols e deu 5 assistências. E a Argentina foi campeã em cima do Brasil em pleno Maracanã. E dali em diante, a seleção argentina simplesmente rumaria ao maior título de toda a sua história. E a Argentina chegou para disputar a Copa do Mundo de 2022 extremamente motivada e confiante. E na época, a Argentina era uma das grandes favoritas ao título. Porém, a estreia dos irmãos na Copa do Mundo foi extremamente decepcionante. A Argentina perdeu por 2-1 para a Arábia Saudita. E após aquela partida, o mundo inteiro achou que seria outro grande fracasso da Argentina. Mas Messi respondeu como os maiores da história respondem, jogando um futebol absurdo. E a partida seguinte, contra o México, era extremamente decisiva. Se Messi e a Argentina perdessem, eles estariam fora da Copa do Mundo. Porém, Messi teve uma grande atuação. Naquela partida, ele recebeu a bola na entrada da pequena área e acertou um chute forte de esquerda. E ali, Lionel Messi salvou a Argentina da eliminação. E ali começava de verdade a Copa do Mundo para a Argentina. No jogo seguinte, contra a Polônia, Messi também teve uma boa atuação. Porém, mesmo com o pênalti perdido, a Argentina venceu por 2-0. E nas oitavas de final contra a Austrália, Lionel Messi mais uma vez jogou muito bem. Ele marcou um gol, teve o controle absoluto do jogo e foi fundamental para a Argentina naquele jogo. E mesmo com a seleção argentina tendo tomado um sufoco, eles acabaram avançando para a próxima fase. E nas quartas de final contra a Holanda, Messi mais uma vez teve uma atuação magistral. Naquele jogo, ele deu uma assistência simplesmente absurda para o gol de Molina. E além disso, ele também marcou um gol de pênalti. E aquela partida teve provocações e personalidade. E foi um dos jogos mais intensos de toda a sua carreira. E a Argentina acabou passando os pênaltis com grande atuação do goleiro Dibu Martínez. E na semifinal contra a Croácia, Lionel Messi teve uma atuação simplesmente magistral. A atuação dele naquele jogo talvez foi a sua atuação mais dominante em Copas do Mundo.
naquele jogo, Messi simplesmente destruiu a defesa da Croácia e ele deixou o zagueirão Gvardiol completamente perdido no lance do terceiro gol. Naquela partida, a Argentina venceu por 3-0, com gols de Messi e também de Julián Álvares. E depois de muito tempo, a Argentina estava novamente na final da Copa do Mundo. Porém, a final da Copa do Mundo seria contra a poderosa França. E aquela final colocou frente a frente Messi contra Mbappé, dois dos melhores jogadores do mundo. E aquela final acabou se transformando em um dos jogos mais históricos de todos os tempos. Aquela partida virou uma batalha histórica. Messi marcou e controlou o jogo, mas então, no finalzinho, surgiu Kylian Mbappé e o impossível aconteceu. A França acabou buscando um empate e aquela partida acabou indo para os pênaltis. Porém, nos pênaltis, a Argentina de Lionel Messi acabou levando a melhor e finalmente Lionel Messi havia vencido a Copa do Mundo e aquele momento ficou eternizado para sempre. Depois de tanto tentar, depois de tantas derrotas, Lionel Messi finalmente venceu a tão sonhada Copa do Mundo. A conquista da Copa do Mundo de Lionel Messi veio com drama, loucura e também sofrimento. Agora imagine o cenário: Messi com 2 Copas do Mundo, algo que quase nenhum jogador da era moderna conseguiu. Isso faria o craque argentino ultrapassar qualquer comparação, porque Messi já tem Copa do Mundo, Champions League, Bola de Ouro, recordes históricos, mais de 900 gols e uma dominância absurda por quase 20 anos. Conquistar outra Copa do Mundo faria ele alcançar algo sobrenatural. Se Messi vencer a Copa do Mundo de 2026, ele ultrapasse até mesmo Pelé. Mesmo o rei do futebol tendo 3 Copas do Mundo, Pelé não teve a longevidade que Lionel Messi teve. Messi jogou em alto nível por mais de 15 anos, algo que Pelé não conseguiu fazer. E mesmo muitos brasileiros achando Pelé inalcançável, se Messi vencer outra Copa do Mundo, a parada muda de assunto, porque 2 Copas e dominância absurda durante vários anos é algo simplesmente incontestável. Na história existiram grandes jogadores, como Maradona e Cristiano Ronaldo, todos gigantes e todos históricos, mas vencer 2 Copas do Mundo talvez colocasse Messi em um nível impossível de alcançar, porque não seria apenas talento, seria longevidade, pressão, regularidade e glória máxima repetida. E se isso acontecer, o mundo simplesmente pararia e também reverenciaria Lionel Messi. O craque chega mais uma vez extremamente motivado para vencer mais uma Copa do Mundo. E sem sombra de dúvidas, nós veremos outra versão absurda de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026. Mas talvez Messi nunca ganhe outra Copa. Talvez 2022 tenha sido o encerramento perfeito para o gênio. Mas se acontecer, o futebol talvez veja o auge definitivo para o jogador, porque existem lendas, existem ídolos, e existem gênios, e existe Lionel Messi. Mas se falha aí, na opinião de vocês, se Messi vencer a Copa do Mundo de 2026, ele se torna de vez o maior jogador de todos os tempos, superando até mesmo Pelé, ou, na opinião de vocês, Pelé é insuperável? Comenta aí embaixo, gostaria demais de saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, não quer deixar aquele like, se possível também hypar o vídeo. Tamo junto e até a próxima.